1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 até o versículo 27. Mas antes, queridos, antes de entrar no texto, eu fui estudar a palavra de Deus e eu abri ali, querido, os meus livros, os meus comentários. E aí, querido, eu estava com a minha Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 9, mas o comentário eu abri em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e eu vi que não estava batendo as coisas. Aí eu falei, opa, peraí, alguma coisa errada. Aí eu falei, peraí, eu estou lendo o Atos dos Apóstolos, mas o texto é Coríntios capítulo 9, obrigado, André. E o texto não é, a rede laranja fica fácil, né, meu irmão? Pega um Gatorade de laranja, fica tudo na cor, olha que você vê que bonitinho. E continue assim, viu, meu filho? A rede vermelha também, a rede verde, é benção. Aí, meus queridos, vamos voltar ao assunto aqui. Quando eu estou lá em Atos capítulo 9, eu li um texto da palavra ali de Atos, querido, que Atos capítulo 9 fala da conversão do apóstolo Paulo. E aí eu tive que estudar mais, porque me chamou muita atenção. Por exemplo, falando de casa de paz, a respeito da vida de um homem chamado Ananias. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre Ananias, e você vai perceber, por exemplo, que em Atos dos Apóstolos só fala de uma vez do Ananias. E aí então o que chamou a atenção no meu estudo foi o seguinte: o apóstolo Pedro foi o grande missionário, o grande apóstolo que pregou o evangelho para os judeus, e ele arrebatou milhares de pessoas para a igreja. O apóstolo Pedro, lá o próprio Jesus diz, eu vou te dar a chave do céu, e algumas igrejas acreditam que o apóstolo São Pedro estará no céu com a chave para abrir o céu para quem for chegar lá. E na realidade, a chave do céu que São Pedro tem, eu também tenho. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Aqui está a chave. Então, a chave do céu que o apóstolo Pedro tinha, em Atos dos Apóstolos, primeira pregação, 3.000 almas, segunda pregação, 2.000 almas, já deu 5.000, até que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, que o número era incontável. Então, quando você vai olhar o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, qual a referência dele? Ele é o pregador de multidão. Quando você vai estudar Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Filipe, ele teve uma grande colheita entre os samaritanos. O Filipe teve uma grande colheita entre os samaritanos, e ele também trouxe milhares de pessoas para a igreja. Só que quando você vai olhar pelo Ananias, você vai ver que o Ananias estava orando, e o Senhor chegou no Ananias e falou assim: Ananias, vai até a casa de Judas, o curtidor, a beira-mar, e você vai orar por um homem chamado Saulo. Ananias falou assim: eu vou orar por Saulo? Eu conheço esse camarada, ele é o perseguidor da igreja, eu não posso ir lá. Espírito Santo, o Espírito Santo assim, vai, porque eu mostrei para ele num sonho, numa revelação, e que você ia aparecer e orar por ele, e ele ia se tornar a ver. E o Ananias obedeceu ao Espírito Santo, chegou lá na casa de Judas, estendeu a mão, orou para Saulo, e a Bíblia diz que caiu 2 escamas dos olhos do Saulo, e ele foi cheio do Espírito Santo, e logo já foi batizado. Agora, olha o que é o evangelismo, o que é o casa de paz, o que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, vou repetir, uma multidão. Filipe, uma multidão. Ananias, um. Mas esse um que ele ganhou, se tornou o grande apóstolo Paulo,
que até os dias de hoje suas palavras têm servido como testemunho para a nossa vida. E quantos inumeráveis milhares de pessoas o apóstolo Paulo ganhou. Vamos dar mérito para quem? Para o Ananias. Você sabe o que é interessante na vida do ser humano? O André estava acabando de ministrar aqui, eu estava pensando um pouquinho sobre essa ministração. O motivo talvez que os apóstolos voltou a pescar, sabe por quê? Porque quando Jesus morreu, citou, não apareceu primeiro para eles. Apareceu para as mulheres primeiro. E apareceu por outras pessoas. Os apóstolos foram os últimos. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes acontece o seguinte: a pessoa, ele às vezes se acha que dentro de uma escala, ele está acima de qualquer coisa. Os apóstolos andou 3 anos e pouco com Jesus, Jesus ressuscitou, não apareceu para nenhum deles, eles ficaram por último. Agora olha o Saulo está andando para Damasco, está indo, caminhando para Damasco, de repente ele vê a luz, se encontra com Jesus, cai para o chão, fica cego. Querido, olha para você ver, a primeira conversão do apóstolo Paulo, quem apareceu para ele? Nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Apareceu para ele. Ele não poderia ser evangelizado por Pedro? Não poderia ser evangelizado por Filipe? Não poderia ser evangelizado por Lucas? Ou por outro apóstolo top que estava na frente, na mídia, ganhando milhares de pessoas? Não, Deus mandou o Ananias, que na Bíblia ele só foi atrás de um, só umzinho, só um filho espiritual Ananias tinha, só um pequenininho, Saulo, que foi transformado num Paulo, que se tornou um dos maiores apóstolos, querido, na palavra de Deus. Às vezes a gente cria expectativa de que nós estamos numa ordem crescente, e muitas vezes essa ordem crescente, ela tem um caminho, que é o caminho, e que a gente precisa voltar, rever os conceitos, vestir a couraça da humildade, reconhecer que errou, reconhecer que não está dando certo, reconhecer que precisa fazer tudo novo e de novo, e é a nossa vida. Agora, nós estamos aqui com a missão de ter a responsabilidade de levar o amor de Deus para outras pessoas. Mas que eu digo para os irmãos, e que tem um princípio, casa de paz, necessariamente tem que ter paz. Se não tiver paz, não tem como. Então nessa noite aqui nós vamos falar sobre almas, lágrimas e amor. O texto eu gostaria de ler com os irmãos, em que o apóstolo Paulo vem explicando e falando à igreja de Coríntios coisas muito importantes. Vocês estão aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16. Amém? Vamos lá, vamos todos acompanhar a leitura. A minha Bíblia é um pouco diferente da tradução, é a Bíblia MVI, letra gigante, em que eu estou me adaptando agora. Algumas palavras ainda saem a outra da Thompson, porque foram quase 20 anos de Thompson, e a mudança agora, às vezes eu leio um versículo, fica 2 em 1. Aí eu preciso voltar e recompor um pouco, mas já estou me acostumando. Versículo 16, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, olha: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada.
Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravos de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser participante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele fala de coisas muito profundas, de coisas muito interessantes, e que nós precisamos aqui absorver muitas lições. Por quê, querido? Como o André falou aqui no início, às vezes, queridos, nós deixamos de dar a importância a algumas coisas, porque nós julgamos no nosso próprio conceito o que é prioridade e o que não é prioridade. E você vai observar aqui que o apóstolo Paulo, ele traz aqui um relato a respeito da pregação do evangelho, a respeito de alcançar as vidas, como algo estabelecido na vida de todos os cristãos. E ele afirma aqui que ele, ou eu, ou você, só podemos ser participantes do evangelho se nós fizermos assim, se nós fizermos dessa forma. Então, queridos, é muito importante isso, porque, queridos, houve e ainda existe um fracasso quando a religião tenta introduzir nas pessoas o equilíbrio para que as pessoas sejam restauradas. A religião, ela sempre foi falha e ela continua sendo falha. Agora, queridos, a religião, ela está sendo colocada, querido, na vida de todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Muitas vezes, o cristão, o evangélico, dentro da igreja, ele acaba se tornando uma pessoa religiosa. E quando a pessoa ele passa a ser uma pessoa religiosa, ele passa a viver uma prática de algo, querido, que não vai trazer uma resposta. Então o apóstolo Paulo, ele traz aqui a vida dele, como se ele estivesse fazendo da vida dele um balanço da vida dele. E ele falando aqui da importância que existe no pregar o evangelho e o porquê que nós precisamos pregar o evangelho. Então o versículo 16, por exemplo, ele começa: olha, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposto a necessidade de pregar. Amém, querido? Então todos nós temos uma necessidade. Qual a necessidade? Você recebe Jesus, você se torna uma pessoa espiritual e automaticamente, meus queridos, quando você recebe o evangelho, é importante que você compreenda uma coisa: quando você recebe o evangelho,
O evangelho não pode levantar muros na sua frente. O evangelho tem que levantar pontes na sua frente. Algumas pessoas, quando recebem o evangelho de Jesus, se tornam uma pessoa antiquada, se tornam uma pessoa que ele não é sociável, se torna uma pessoa que ele foge do convívio da família, que ele foge do convívio dos amigos. Em que circunstâncias? É óbvio, querido, se você tinha um hábito, que era um hábito de frequentar o bar, você não deve frequentar o bar. Se você era uma pessoa que tinha um hábito de frequentar, queridos, os lugares onde existe promiscuidade, e alguma coisa nesse sentido, há uma necessidade de mudança. Mas, querido, o evangelho, ele deve abrir ponte na nossa vida, e não muro. Então, o que acontece? Algumas pessoas, quando recebem o evangelho, ele pega o evangelho e ele se torna uma pessoa desassociável. A pessoa se torna uma pessoa que ele não vive mais a vida. Não vai no cinema, não vai passear, não vai na praia, não frequenta o clube, não vai no lugar. Meus queridos, nós não podemos entender dessa forma. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, contudo, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposto a necessidade de pregar o evangelho. E uma pessoa, querido, ela tem que entender isso, que isso tem que ser algo espontâneo nas nossas vidas. Se você criar uma barreira na sua vida, como que você vai alcançar as pessoas? Como que você vai falar de Jesus para as pessoas? Agora, quando uma pessoa cria muro, querido, ele se torna uma pessoa que ele sabe mais, que ele conhece mais, que o dele é melhor, que tudo é melhor. E não é assim que funciona, meus amados. Você sabe que alguns anos atrás eu fiz uma afirmação e depois eu criei um problema muito grande. Você sabe qual a afirmação que eu fiz? Que muitos carismáticos poderiam no dia da salvação ser salvos. Aí alguém pegou e falou, pastor, você está louco? Eles estão dessa forma, e dessa forma, e dessa forma. Meus queridos, o evangelho vai surpreender tantas pessoas. Você sabe por quê, querido? Porque nós precisamos entender que o evangelho deve nos trazer uma liberdade, não um presídio. Você não pode achar, por exemplo, que você vai se tornar um evangélico e agora você vai se tornar um preso. Embora a palavra preso é usada no vocabulário, mas o evangelho nos dá liberdade, querido. Sabe de quê? O pecado não me domina mais. Amém ou não? A escravidão não faz parte mais da minha vida. Então isso é um fato. Agora, querido, olha o que o apóstolo Paulo vai explicando aqui no versículo seguinte. Porque se prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação? Estou simplesmente cumprindo uma incumbência que me foi confiada. Aí o que acontece aqui? Eu já falei algumas semanas atrás sobre isso aqui. O que acontece? Quando uma pessoa aceita Jesus, aí depois que ele aceita Jesus, ele não conhece Jesus, aí ele vai ficar seguindo alguns ritos, tipo assim, olha, não pode, não tem como. Aí eu dei aquele exemplo. Uma pessoa, por exemplo, está aqui, esse Gatorade aqui. Aí alguém diz, não pode tomar o Gatorade. Aí ele pensa, eu não vou tomar o Gatorade porque eu não posso tomar o Gatorade, porque alguém falou que eu não vou tomar o Gatorade. É diferente quando alguém diz, olha, você não pode tomar o Gatorade, mas a pessoa chega aqui, ele não toma o Gatorade pelo respeito à pessoa que falou para ele não tomar o Gatorade. O que acontece? Às vezes tem muitas pessoas que ele vem para a igreja, ao invés de ser livre do evangelho, ele se torna preso. Por quê? Porque ele vive uma vida onde tudo não pode, tudo não pode, tudo não pode, tudo não pode. Você sabe o que o cristão tem que saber? O cristão tem que saber o que é vontade da carne e o que é vontade do Espírito. O cristão tem que conhecer dentro dele o pecado e aonde o pecado leva ele, para ele entender o que pode e o que não pode. Você sabe que Deus, ele pegou e falou assim para o profeta Jeremias, se não me engano, olha, eu vou tirar o coração de pedra das pessoas e vou dar para as pessoas um coração de carne. Ele disse isso.
Ele diz também: olha, ninguém vai precisar mais falar de mim para as pessoas, porque eu vou estar no coração das próprias pessoas. Então, meus amados, o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo diz aqui, o que nos une é o amor. Então nós não podemos ficar dentro da igreja livre e preso ao mesmo tempo. Eu não estou pregando libertinagem, e que você pode fazer todas as coisas. O que é pecado continua sendo pecado. Agora, querido, qual é a forma com que você lida com o pecado? Como você lida com as coisas que o pecado apresenta? Meus irmãos, nós precisamos aprender. O que é vontade da carne é pecado. Então eu preciso dominar ela, mas eu não posso me subjugar no sentido de fazer com que o medo, que a escravidão do não posso, me obriga a viver dentro da igreja uma vida livre, mas preso nesse conceito. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim: olha, contudo eu prego o evangelho, mas eu prego por amor. Agora, se alguém prega obrigado, querido, ele não vai receber de Deus. A grande verdade é que Mateus 6,33, como seria bom se nós pudéssemos viver na íntegra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós entendêssemos isso, nós seríamos totalmente diferentes. Mas ele dizendo, a partir do versículo 17, vou repetir: porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência que me foi confiada. Então o que acontece? Tem pessoas na igreja que ainda não entendeu, a lei do amor, que ainda não entendeu a lei da gratidão. Queridos, o Casa de Paz, por exemplo, não é nada que você tem que fazer o Casa de Paz. Não é dessa forma. O Casa de Paz é para as pessoas que têm tido entendimento, querido, que você precisa ser participante do Evangelho, que se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar da sua vida. Irmãos, tem um versículo que eu falo aqui, cito muito esse versículo, que para mim é o versículo da oração perfeita. Tem uma oração na Bíblia que ela é perfeita, querido. Se você fizer ela, você vai pedir tudo o que você quiser e Deus vai dar. Tudo. O que você imaginar agora, você pode pedir para Deus, Ele vai dar para você. Você lembra da história do gênio? Apareceu, faça 3 pedidos. Esse um aparece e fala assim: faça todos os pedidos que você quiser. É o gênio. O gênio chama Jesus. Só que o versículo é o seguinte, João 15,17, que ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e vos designei para que vocês vão e vocês dê muito fruto, e que vocês cuidem dos frutos. Aí tudo o que vocês pedir, eu vou conceder a vocês. Qual que é a oração perfeita então? Faça a obra de Deus, cuida das coisas de Deus, faça tudo o que Deus pedir para você, e Deus vai fazer tudo o que você precisa. Então, queridos, existem coisas que já está inserida no Evangelho, que a Bíblia chama de poder de Deus. Você quer ler comigo? Vamos ler comigo João 15,17. Eu acho que eu troquei algumas palavrinhas aqui. João 15,17. É muito interessante. Não é o 17 não, está vendo? Já falei errado. João 16, isso aí, ó, João 15,16. Olha o que diz aí João 15,16. Fala assim, olha: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém ou não?
Está um pouco diferente da Thompson, mas é isso mesmo que eu estou falando aqui, ó. O Senhor fala, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis, que vocês dê fruto, e o meu fruto permaneça. O que é esse fruto permaneça? É o cuidado. Ou seja, você faz o casa de paz, presta atenção, você faz o casa de paz, mas segundo o conselho do apóstolo Paulo, tem que ser por amor. Não pode ser por imposição. Aí você vai por amor. Por quê? Porque você quer fazer parte, você quer ser participante do reino, participante do reino de Deus. Aí você ganha as vidas, aí as vidas vêm, aí você cuida das vidas, aí você cuida das pessoas, cuida das vidas. Aí a Bíblia diz: pode pedir tudo o que você quiser, e o Pai, Ele vai te dar. Agora, o que o diabo não quer que você faça? O que o diabo não quer que você faça? O diabo não quer que você seja participante do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Quando você chegar lá e pedir para Jesus Cristo, o diabo vai ser o primeiro, segundo a própria palavra, a apresentar diante de Deus e dizer: ele não tem legalidade para receber. Agora, não é o mérito meu, não é o mérito meu, querido, de fazer, como diz o apóstolo Paulo, por obrigação. Não, é espontâneo. Isso tem que estar dentro de mim, tem que ter uma semente no meu coração. Eu vou alcançar as vidas, eu vou cuidar das vidas por amor a Jesus. E aí, quando você começa a viver esse amor na sua vida, queridos, o poder de Deus, ele começa a ser derramado na tua vida, na tua família, na vida do seu filho, na sua empresa, no seu negócio, em tudo que você põe a mão. É isso que Deus tem para nós. Agora, querido, você tem que fazer a casa de paz? Não precisa fazer a casa de paz. Agora, você quer ser participante do Evangelho? Você quer receber os benefícios que o Evangelho tem para a vida do ser humano aqui na terra? Então você tem que entender algumas coisas. E o apóstolo Paulo fala: olha, se eu fazer por obrigação, então não acontece. Então, meus queridos, nós precisamos entender que para nós ganhar a cidade de Mojimirim para Jesus, nós precisamos necessariamente de fazer o quê? Nós precisamos necessariamente entender este princípio da palavra de Deus. Eu quero ser participante das coisas de Deus. Eu quero ser participante das coisas de Deus. Para isso que nós precisamos cuidar das pessoas. Olha aqui, é necessário pregar o Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor fala assim: olha, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Você quer ver comigo aí? Marcos 16, 15, olha o que diz aí, e Marcos 16, 15, vamos lá, Marcos 16, 15, e disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Amém ou não? O que é isso aí? É uma ordem? Querido, nós temos que entender. Sabe o que temos que entender? Olha aqui para mim. No Velho Testamento, vivia a época da lei. E o que era a época da lei? A época da lei, você fez algo errado, igual nos dias de hoje, você é preso. Na época da lei, você fez algo de errado, você vai ser morto. A lei, ela falava dessa forma: você vai ser morto. Não tem os brasileiros que morreu lá porque foi levar droga lá na asa delta, nas Filipinas lá. Por quê? Porque a lei lá é dessa forma. Então, a lei, a época da lei era: você precisa fazer. Agora, querido, a lei do amor, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, era diferente. Porque o texto, por exemplo, que nós estamos lendo aqui de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele fala o seguinte: olha, eu vou repetir de novo.
Ele fala o seguinte, e disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Agora isso aqui é uma lei? Não é uma lei, a lei não existe mais. O que é isso aqui? É um princípio? Não é um princípio, isso aqui é um mandamento. É um mandamento isso. E quando é mandamento, eu não sou obrigado a fazer, querido irmão, eu tenho que me submeter. Como diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos. Ele se submeteu àquilo. Então, querido, como que eu vou viver o evangelho? Que é o evangelho que existem mandamentos, que existem princípios, que existem comissão, e eu não vou cumprir. Então, a Bíblia diz, vão ao mundo todo e prega o evangelho. Por isso, é uma obrigação do cristão. Ai de mim, se não pregar o evangelho, como diz o apóstolo Paulo, uma ordem do Senhor como uma nobre tarefa, conferida pelo rei, uma enorme honra para nós, um voto de confiança. Deus nos deu um voto de confiança. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, tá depois de Colossenses aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Amém ou não? Vamos lá de novo, o que diz? Olha, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas para agradar a Deus, que prova o quê? Os nossos corações. Quer dizer, querido, então, como que eu vou agradar a Deus? Como que eu vou agradar a Deus, irmãos? Algumas pessoas pensam o seguinte: eu deixei de beber, parei de fumar, não uso mais droga, não roubo mais ninguém, não leso mais ninguém, não faço mais fofoca, não falo mentira, não adultero mais, não faço mais nada disso. E algumas pessoas acham que isso agrada a Deus. Tem muitas pessoas que estão lá no mundo que não tem Jesus e faz muito mais do que isso. E qual que é a diferença? É óbvio, querido, quando uma pessoa está mergulhada no pecado, na promiscuidade, ele a cada dia mais vai se mergulhando na insatisfação e cada vez mais vai fazendo coisas. E aí, querido, o que acontece com pessoas? Por exemplo, hoje o camarada chega lá para fumar uma carteira de cigarro, ele tem lá um comentário. Qual é o comentário? Olha, fumar causa impotência, causa câncer, causa tudo isso. Quando a pessoa fuma, ele está correndo um risco. Agora, querido, veja bem, o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ou 17, se não me engano, que ele diz o seguinte: olha, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque você é santo. Então o Senhor nos deu o corpo físico como o templo do Espírito Santo. E tudo que o homem fazer, querido, sem sabedoria, demasiadamente, ele está prejudicando. Agora, querido, se uma pessoa, por exemplo, se alimenta mal, mas muito mal mesmo, é a mesma coisa do que está fumando um cigarro. Ele está se matando. É verdade. Tudo que comete em excesso é pecado. Então, queridos, o que acontece? Algumas pessoas, eles acreditam que servir a Deus, se converter ao cristianismo, é parar de dizer essas coisas. Não. Servir a Deus, que fazer parte do cristianismo, é você ser inserido num plano chamado salvação, num propósito de Deus para a redenção da vida, num propósito de Deus que vai nos elevar, que nos vai fazer nós nascermos de novo. Então, queridos, eu não posso permitir que nos dias de hoje nós sejamos pessoas e que nós vivamos dentro da igreja
com essa questão da prática da religião, mortos, querido, nossos delitos e pecados, ou se não morto, delitos e pecados, morto, querido, na inatividade, na passividade, onde a gente não alcança nada. Então, querido, olha o que diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nós confiar o evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Então, quando você se torna uma pessoa que fala do evangelho de Deus, você não fala para agradar um homem, você não está agradando o seu líder de célula, você não está agradando o seu pastor de rede, você está agradando a Deus. É isso que você tem que entender, que você esteja conectado para agradar a Deus, amém ou não? Olha, eu notei uma frase aqui, olha: a salvação não se dá por argumentação astuta, nem por apresentação refinada, antes é o resultado da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Na mesma página aí, 1 Tessalonicenses 1,15. 1,15. Não, está errado aí, querido. Não é 1,15 não. Esquece esse versículo aí que só vai até os 10. O pastor marcou errado aqui, eu não tenho como corrigir agora. É impossível. Na hora de marcar aqui, eu marquei errado, querido. Mas vamos voltar ao assunto aqui, olha. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, nós não... Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho. Agora, olha para você ver, para você receber a confiança do evangelho, tem que ser aprovado por Deus. E o mais interessante é que Deus vai provar o coração. Então, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, viver tudo isso para a glória dele. Amém ou não, querido? Vamos lá, outro texto. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós já pregamos há um tempo aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Vamos lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 21. Vamos lá comigo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Diz assim, olha, vamos lá comigo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o quê? A mensagem da reconciliação. O que é que Cristo fez então? Ele me reconciliou, e aí ele me deu a mensagem da reconciliação. Ou seja, eu fui reconciliado com Deus, e agora ele me deu a mensagem da reconciliação. E aí ele continua falando mais ainda. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos que reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Amém ou não? E eu expliquei aqui, queridos, que a palavra aqui, onde fala embaixadores de Cristo, ela é uma palavra subtraída no grego de algo que se usava lá no Império Romano. Ou seja, o Império Romano, que vocês sabem, queridos, ele dominou o mundo durante muitos anos. E esse Império Romano que dominou o mundo, na época Jesus nasceu, Israel era dominado por Roma. Então, como que o Império Romano fazia? Por exemplo, o país X se rendeu ao domínio de Roma. O que eles fizeram? Eles se entregaram a Roma, para não ir para a luta, para não ir para a guerra, para não morrer, não sofrer resistência. Então se tornou o quê? Uma colônia de Roma. Então
Roma mandava lá um imperador, porque era uma situação diferente. Agora, tinha país que oferecia resistência até o fim de tudo, resistência, muitos morriam, e as pessoas que eram escravizadas por Roma, ainda assim ficavam a todo custo, arrumando meio e circunstância, para se rebelar contra Roma. Então o que Roma fazia? Roma mandava um embaixador romano lá para esse lugar conquistado, para que esse embaixador romano representasse Roma. E ele tinha qual a finalidade? Ele tinha a finalidade de estabelecer a paz. Então ele ficava estabelecendo a paz no meio das áreas de conflito, estabelecendo a paz no meio das áreas de conflito, para que aquele povo, aquela área, ela não se rebelasse contra Roma. Por quê? Para Roma também ia ter prejuízo, querido. Na época, para deslocar uma infantaria custava muito. E aí, queridos, então, os embaixadores surgiram por consequência disso. Hoje, por exemplo, cada país tem um representante de outro país com seus interesses no próprio país, que são as embaixadas. Agora, queridos, o que é que Cristo fez com cada um de nós? Ele nos tornou embaixadores de Cristo na face da terra. Amém ou não? Você acha que isso é pouco? Agora, querido, o que nós estamos fazendo com tudo isso? O que nós estamos fazendo com tudo isso, querido? Não é? O que nós estamos fazendo? Qualquer problema que dá com o brasileiro lá no Japão, o que ele vai procurar no Japão? A embaixada brasileira. Vai procurar a embaixada brasileira. Agora aqui, estamos no mundo. O mundo está um caos. As pessoas estão se degradando. Promiscuidade e prostituição. E eu pergunto para os irmãos, e nós como embaixadores? Quem as pessoas estão procurando? Quem que as pessoas estão procurando? Agora, sabe o que está faltando para a igreja? É poder. Está faltando poder para a igreja. E nós precisamos entender isso. Que na medida que você começa a caminhar e que você começa a fazer parte do propósito, parte do projeto, quando você começa a mergulhar nessas coisas, que sabe o que acontece? Você passa e começa a viver uma vida poderosa, milagres começam a acontecer, salvação extraordinária. Queridos, já temos visto isso aqui, Deus tem feito isso, mas tem muito mais para fazer ainda. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Então, querido, nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, querido. Colossenses capítulo 1, versículo 10 ao 13. Vamos mais para frente aí. Vamos até Colossenses, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Colossenses 1, 10 ao 13. Colossenses 1, 10 ao 13. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, fazendo o quê? Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém ou não? Você entendeu esse versículo aí, irmãos? Esse versículo aí é muito profundo. Eu fui estudar esses 3 versículos aí, querido, eu não tive como. Você sabe por quê? Ele é muito, muito, muito profundo. Vocês concordam comigo ou não? Olha, vamos ler de novo o versículo 10. Vamos lá, olha o que diz. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Olha o que está dizendo. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor
e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha para você ver que coisa linda, queridos. Que versículo profundo. Esse versículo aí, querido, é um versículo para você colocar na cabeceira da sua cama, para você ler todas as noites, para você nunca esquecer dele. Nunca esquecer desse versículo aí, querido. Eu confesso para os irmãos que eu vou fazer esforço para mim decorar esse versículo aqui, querido, porque ele é muito profundo. Eu vou ler de novo. Olha, é isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo vocês possam agradar o seu Senhor, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Oh, meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está nos despertando, nos tirando do sono, nos tirando, querido, do anonimato. Deus está nos tirando, querido, do casulo. Deus está nos tirando da área de conforto, da zona de conforto em que nós estamos mergulhados. E agora, Deus vem com o evangelho, e que ele diz o evangelho de poder. Qual que é o evangelho de poder, irmãos? Qual que é o evangelho de poder? É quando você consegue atrair a presença de Deus para a tua vida. Aí esse evangelho se torna um evangelho de poder. É por amor, não é imposição. Não é para agradar homens, como lemos aqui, mas é para agradar a Deus. Meus amados, pelo amor de Deus, só tem um que tem uma intenção contrária. Só tem um que tem uma vontade contrária. E esse um não é Deus. Ele não é de Deus. Não é de Deus. Queridos, deixa eu falar para você. Aquela religião em que nós vivíamos mórbida, aquela religião que você vivia tranquilo. Meus irmãos, o que Tiago fala a respeito da oração? Você pede, não recebe, porque pede mal. E por que você pede mal? Porque você pede para gastar nos seus próprios deleites. Há um segredo para a oração ser respondida: você não orar por você, orar para os outros. O que você quer? Cura? Ora para Deus curar os outros, Deus vai curar você. O que você quer? Ser abençoado? Ora para Deus abençoar os outros, Deus vai abençoar você. O que você quer? Você quer prosperar? Ora para Deus prosperar os outros, vai prosperar você. Só que, presta atenção, nós não aprendemos assim. A gente lembra de ir na presença de Deus e chorar na presença, pedir só para nós. Querido, isso não vira. Isso não acontece. O evangelho, quando ele se torna um evangelho egoísta, quando o evangelho se torna egoísta, sem que você perceba, você se torna um egocêntrico. E as coisas começam a girar ao seu redor. Meus queridos, o evangelho aqui, colocado nesse texto aqui pelo apóstolo Paulo, meus queridos, eu acho que eu vou fazer a lição de célula, eu vou fazer só nesse texto aqui, porque ele é muito profundo, e eu não canso de ler isso aqui. E é isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência. Aonde entra a perseverança e a paciência? A palavra perseverança cai aonde? Cai a hora que você está com vontade de desistir, de largar a mão de tudo. Quem é que nunca sentiu isso? Meus irmãos, hoje eu tive uma reunião de manhã cedo aqui, com os líderes. Desci para casa, já umas 11 horas, e eu falei para minha esposa: eu vou dormir. Ela até falou: vamos passear, vamos não sei na onde. Eu falei: não, hoje eu não aguento, vou dormir. Dormi, acordei, tomar um banho, entregar o jejum e vim para a igreja. Mas uma tristeza lá no fundo do espírito, sabe, querido? Uma angústia lá no fundo do espírito. Então, ninguém está imune de tudo isso.
Por que ninguém está imune? Nós vivemos num mundo onde o diabo tem seus ardis, tem seus dardos, tem suas setas, onde o diabo vive numa luta constante. Mas o que a Bíblia fala aqui? Olha, você vai, você faz, você participa do Evangelho, você está cheio de Deus, aí você vai ter o quê? Você vai ter perseverança, meus amados. A perseverança é o contrário da desistência. A perseverança desafia você ir. A perseverança faz você continuar, querido, e faz com que a gente não desista de Deus. Então ele está dizendo aqui, olha, ele está dizendo assim, ó, o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e toda a paciência com alegria. E às vezes essa alegria é uma alegria que você não tem como manifestar ela. Às vezes a alegria, ela não é uma alegria. Você tem alegria porque o seu nome está salvo, mas você está angustiado, contristado com o mundo, com você, com a situação, às vezes com a família, às vezes com a esposa, às vezes com o esposo, às vezes com um membro, às vezes com um discípulo, com um discipulador, sei lá. Mas queridos, nós não podemos desistir. Porque, querido, tem um lugar, querido, que não tem espaço diante de Deus, se chama desistência. Não tem lugar. A Bíblia fala claramente que Deus não tem prazer na vida, na mão daqueles que retrocedem. Então, queridos, eu desafio você a mudar esse quadro na tua vida, em nome de Jesus. Você crê ou não? Em nome de Jesus, só para finalizar o 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, olha que lindo, dando graças, versículo 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, meus queridos, dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, meus queridos. Você sabe o que é digno? Digno é como se você fosse, se você ganhasse a entrada, é como se você tivesse a passagem, é como se você, querido, fosse filho legítimo. Então você é digno de participar. Queridos, meu Pai do céu, olha, dando graças ao Pai, que nos tornou, Deus nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Por quê? Por que eu sou digno? E por que você é digno? Porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, do Filho do amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? É o que está escrito aqui, olha o que diz aí: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, queridos. Puxa, meus amados, esse é o nosso Jesus. Ele quer, sabe o que Jesus quer? Ele não quer, querido, Ele não quer, amados, presta atenção, Ele não quer que você faça casa de paz. Casa de paz é só uma estratégia da igreja. Você pode estar chateado aqui porque você não participou do jejum, você não está no casa de paz. Deixa eu falar uma coisa para você: nem tudo está perdido na tua vida. Não precisa desesperar, não vai desviar, não vai sair dos caminhos do Senhor, meu querido. Não deu dessa vez, vai dar da outra. Mas o que Deus precisa é que você reconheça, querido, que você não pode ser um desistente. Você precisa ser, querido, uma pessoa perseverante no nome de Jesus. Você tem que mudar esse quadro na tua vida. Tem que mudar esse quadro na tua vida. Pastor, não dá mais tempo. Não dá mais tempo agora. Mas você pode ser convidado a fazer parte de uma equipe. Quem veio terça-feira aqui? Vocês não podem perder terça-feira. Terça-feira é importante. Terça-feira nós aprendemos aqui que quem vai fazer casa de paz, ele pode levar as pessoas que não entrou no jejum, mas que vão junto para poder aprender. Sabe, querido, nós não somos legalistas, e se existe algo legalista em nós precisamos mandar embora e ser flexível. Flexível, querido. Flexível é uma palavra muito importante.
Jesus é o nosso maior exemplo de flexibilidade. João capítulo 3, Jesus chega e fala: Nicodemo, você tem que nascer de novo. João capítulo 4, ele chega para a mulher samaritana e fala assim: ó, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. O apóstolo Paulo, quando ia pregar para o judeu, ele começava falando dos patriarcas. Quando o apóstolo Paulo ia pregar para o gentil, ele falava do princípio do Criador, lá do início. Pode ver isso no apóstolo Paulo. Quando ele prega para gentil, ele começa a falar do princípio da criação, e Deus formou, e Deus fez. Quando o apóstolo Paulo chegava para os judeus, todos os judeus arraigados na lei, ele começava lá dos patriarcas, e começava de Abraão, e falava de Abraão, e de José, e vinha falando de Moisés, ele vinha falando dessas pessoas todas. Sabe por que o apóstolo Paulo, ele era flexível? Você sabe por que Jesus, ele mudava muito? Porque Jesus também era flexível. Então, queridos, nós precisamos aprender, sabe fazer o que também? Ser flexível. Você sabe que eu tive uma revelação uma vez, querido, quando eu ministrava Peniel, e eu observei isso. A diferença de Esaú e de Jacó é que Jacó era flexível. A diferença de conduta de Jacó e Esaú, a diferença de conduta de Jacó e Esaú era muito grande, e o Jacó era muito pior. Só que tinha uma coisa: o Jacó era flexível, o Esaú era vingativo. O Esaú falou assim: ó, você não pode casar com as mulheres da tribo tal, só porque meu pai falou eu vou casar. Vou casar porque meu pai falou que não é para casar, eu quero contrariar o velho. Esse era o Esaú. Aí quando Deus falou com ele, aí tinha um Jacó que enganava, todo mundo dava nota em pingo d'água, irmão. Aí Deus pegou, chamou o Jacó e falou assim: Jacó, vem comigo, vem cá. E o Jacó veio. E o Jacó vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, até que ele chega no dia em que ele vai ter o Peniel com Deus. 20 anos depois que saiu da casa do pai, fora os anos que ele ficou lá no chapéu em todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que Deus viu em Jacó? Jacó era flexível. Agora, querido, como igreja agora, nós não vamos ser flexíveis. Então eu quero encorajar você nessa noite. Pastor, eu não entrei no casa de paz. Querido, nem tudo está perdido. Você pode fazer parte de uma equipe. Agora, não é por causa disso que você fala: o meu jejum está difícil, então eu vou entregar agora, pastor. Vou entregar agora porque vai render a mesma coisa. Não, espera aí. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então, querido, nós precisamos nos tornar uma igreja forte e poderosa. Arthur, me ajuda aí. Aleluia. A ministração ia terminar com Mateus 28, mas não dá tempo de entrar em Mateus 28. Mas o Mateus 28 é uma grande comissão. A grande comissão, Mateus 28, onde Jesus deixa claro qual é o plano dele, qual é o projeto dele. Quem já ouviu falar? Quem já viu falar, queridos, que Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século? Quem já ouviu falar isso, diga amém. Jesus prometeu. Jesus falou assim: olha, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Você sabe que eu já ministrei isso algumas vezes? Eu ministrei isso algumas vezes na minha vida já. E que sentido eu ministrei? Não só no sentido de Mateus, que Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, mas eu ministrei algumas vezes a respeito de outras passagens, e que o Senhor dizia o seguinte:
Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Eu já fiz culto com 3 pessoas e li esse versículo para justificar a falta de pessoas. Mas Deus está conosco, porque prometeu estar no meio de 2 ou 3. E em nome disso, às vezes, algumas pessoas usam a palavra e distorcem a palavra. Enfim, Deus sabe todas as coisas. Mas o texto de Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus ele explica por que ele ia estar no nosso meio. E ele diz, Mateus 28, 18: Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que vos ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, querido, a única garantia que Jesus Cristo deixou, que Ele ia ser parte presente das nossas vidas, é se nós formássemos, se nós fizéssemos discípulos. Então, queridos, isso é um desafio. Mas eu sei que na nossa igreja tem algumas pessoas que não têm conseguido. E eu não quero recriminar você, mas nessa noite eu queria te dar uma oportunidade de você vir aqui à frente e falar: Jesus, me ajuda. Presta atenção. Eu não quero que você venha aqui à frente. Você pode vir depois, se você quiser reconciliar com o Senhor, se você quer aceitar Jesus. Mas eu queria primeiro oferecer a oportunidade para quem ficou fora do casa de paz, para quem tem percebido, querido, que a visão está andando e ele está ficando para trás, ele precisa de uma ajuda. E essa ajuda, ela vem do céu hoje. O Senhor está querendo incluir você novamente. Ele nunca desassociou você, nunca deixou que você fosse embora. Mas, querido, você sabe como está seu coração. Eu queria chamar você, se você quiser vir aqui à frente. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Se tiver alguém, vem aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. A pessoa tem que ser corajoso, porque a Bíblia fala: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Preste atenção. É só as pessoas que não conseguiu casa de paz. Aí o pastor prega, mas elas estão de fora. E elas falam: o pastor está falando grego, não estou entendendo nada. Vem mais pessoas para frente, tem mais aqui. Onde tem mais pessoas? Onde tem mais pessoas? São só essas pessoas aqui? Amém. Queria chamar à frente também, você que está aqui hoje, você quer receber Jesus no teu coração. Você quer receber Jesus no teu coração, quer reconciliar com o Senhor, vem aqui à frente. Tem pessoas hoje aqui que quer receber Jesus no teu coração? Vem aqui à frente. Você quer reconciliar com o Senhor? Estava afastado do caminho do Senhor, quer reconciliar com o Senhor? Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Quer receber Jesus como seu Salvador? Mudar a história sua? Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Tem rede laranja aí? Tem? Aleluia. Quero chamar a pastora aqui. Se você tiver com dor também, quiser uma oração porque está doente, está com dor. Alguém que está com dor aí? Vem aqui à frente em nome de Jesus.
à frente em nome de Jesus. O pastor vai orar por vocês. Oh, em nome de Jesus, querido. Meus amados, nessa noite Deus nos chama para sermos participantes. Participantes de tudo que Ele tem. Feche os teus olhos um minuto. Aonde a palavra de Deus está, é impossível que não aconteça algo sobrenatural. Nós somos somente instrumentos na mão de Deus. Somos somente canais daquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo. E Ele está aqui nesta noite. Eu não sei qual foi a necessidade que trouxe você aqui à frente. Uns porque não estão incluídos na casa de paz, mas o Senhor te inclui nesta noite. Uns porque querem reconciliar com o Senhor. Outros acredito porque precisam de uma cura, precisa de um milagre, precisa de uma libertação na sua casa. Eu não sei, mas o seu coração determina a presença de Deus nesta noite. O desejo do teu coração e a sua necessidade é o que faz o Senhor se manifestar nesta noite, neste lugar. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé neste momento junto comigo. Eu quero que nós, como igreja, nós temos um lema aqui neste lugar: juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos ver a glória de Deus. Juntos nós conseguimos ver os milagres sobrenaturais do nosso Deus. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele garante isso pelo poder da sua palavra. E eu quero, juntamente com a igreja, com o corpo de Cristo, eu quero me unir em fé, eu quero me unir na compaixão, eu quero me unir no amor deste Deus e orar por estas vidas que tiveram a coragem, a ousadia de vir até o altar nesta noite e apresentar a sua vida diante do Senhor. E eu quero te pedir que você levante a sua mão direita para cima, que você coloque realmente a sua mão direcionada para cá e clame ao Senhor nesta noite. Me chegou o nome de muitas pessoas para que eu pudesse orar nesta noite e eu já quero incluí-las diante do Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, na presença doce, marcante, impactante do Espírito Santo, aquele que está no nosso meio e é aquele mais interessado de que tudo que precisa acontecer nesta noite aconteça. Eu quero clamar nesta noite pela autoridade que nos foi dada através do nome poderoso, do nome aonde todos os demônios se submetem, aonde todas as autoridades, elas, meu Deus querido, elas se submetem diante do nome do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. E é através deste nome poderoso que eu amarro todos os demônios, que eu ordeno que caiam por terra, que não resistam o poder do nome de Jesus e que a libertação aconteça neste lugar em nome de Jesus. E é também no nome de Jesus nesta noite que eu libero esta unção de cura. Não importa qual seja o grau da enfermidade, não importa qual seja, Senhor Jesus querido, o nome da doença, eu sei que o Senhor não dispensa ninguém sem que o Senhor opere o milagre. Por isso eu coloco todos quantos chegou até mim nesta noite, para que sejam curados, para que sejam visitados pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, eu oro para estes que precisam, Senhor Jesus querido, ser, meu Pai, introduzido no mover da tua igreja, que sejam, meu Pai, membros da casa de paz, que a sua casa seja a primeira a ser visitada pelo Espírito do Senhor, onde haja paz, onde haja, Senhor Jesus querido, este mover sobrenatural.
sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, os que estão se reconciliando nesta noite, os que estão clamando misericórdia, os que estão pedindo, Senhor, para que o Senhor aceite eles de novo como membros do corpo de Cristo, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. Senhor, que o Senhor faça, ó Deus, o teu sobrenatural neste manto, porque eu eu creio na presença marcante do Senhor, e eu oro por cada um deste para que o haja o mover do Senhor neste lugar. Pai, nós te adoramos e te louvamos e agradecemos o Senhor pela obra feita, pela obra concluída na vida de cada um dos teus filhos neste lugar. Você que crê nesta noite que Jesus está neste lugar e Ele te visitou, eu quero que você aplauda o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.